Olá, pessoal. Se você ainda tem todo um trabalho de poder estar gerenciando vários canais ao mesmo tempo de forma individual, cada um deles, fazendo ajuste de disponibilidade, controlando reservas individualmente em cada canal desse, pode ficar tranquilo que eu vou te explicar como é que a Foco Tecnologia e Marketing pode estar te ajudando através do nosso Channel Manager, que é o nosso gestor de canais. Primeiro ponto, vamos entender a situação de um hoteleiro sem um Channel Manager e como é que essa transformação aconteceria na vida desse hoteleiro, desse pousadeiro, com um Channel Manager. Primeiro ponto é o seguinte: eu, Johnson, hoteleiro, não tenho um Channel Manager. E eu vendo pelo meu motor de reservas, vendo pela Booking.com e pela Expedia. Vou me limitar a esses 3 canais de vendas aqui. Supondo que eu tenha 10 quartos, eu, John, vou ter simplesmente 2 opções. A primeira opção é: vou colocar meus 10 quartos para serem vendidos, né, meu inventário total, em todos os canais de vendas e vou deixar eles lá para serem vendidos. E conforme cada canal vai vendendo, eu vou reduzindo a disponibilidade individualmente em cada canal desse. Mas vocês viram o trabalhão que eu vou ter, o risco de overbooking que eu vou ter, que é extremamente grande. Imagine em caso de um overbooking, vendi 3 na Booking, 3 no Airbnb e 4 no meu motor e 5 no meu motor de reservas. Vendi além do que eu poderia comportar. É um problema muito grande. Então, a ideia com o Channel Manager é que você consiga, em uma ferramenta única, conectar todos os seus canais de vendas, de modo que, se você tiver uma reserva na Booking, automaticamente o robozinho, que é o Channel Manager, ele vai reduzir a disponibilidade desse um quarto, não só nesse canal, mas em todos os outros canais de vendas, para você não ter um risco de um overbooking. Até é bacana. Uma outra realidade sem um Channel Manager. John, já sei como resolver. Se eu tenho 10 quartos, eu vou colocar 3 na Booking, vou colocar 3 na Expedia e vou colocar 4 no motor de reservas. Problema resolvido. Bacana. Só que você vai ter um outro problema, que é a limitação das suas vendas em cada canal desse. Supondo que a Booking.com ela esteja vendendo muito em determinado dia, em determinado período, mas ela só não vai vender mais porque o restante do seu inventário ele basicamente está alocado nos seus outros canais de vendas. Você entendeu o problema grande que você está tendo aí? Primeiro ponto, ou você vai ter um risco de overbooking, ou em contrapartida você vai ter uma grande limitação das suas vendas aí do seu estabelecimento. E como é que o Channel Manager ele vai ajudar de fato com relação a essa realidade? Como eu expliquei, você vai ter tudo conectado e em qualquer canal que você vender, o próprio Channel Manager ele vai sincronizar a própria disponibilidade. Além disso, quando você precisar fazer alguma alteração de tarifa, basta você alterar essa tarifa no sistema da Foco, que a alteração desses valores vão ser automaticamente replicados para todos os canais de vendas, inclusive sendo possível até você realizar um markup. Ou seja, se eu colocar R$ 100 para o meu motor de reservas, você pode configurar que na Booking.com você vai lançar um markup de 25%. Logo, lancei 100 no motor, na Booking ele vai lançar como 125%. Você entendeu que agora vocês conseguem estar automatizando muito mais ainda todo esse seu processo de gerenciamento dos seus canais, uma ferramenta única? E outro detalhe, muitas das vezes você trabalha simplesmente com 3 canais de vendas porque já é uma loucura você controlar 3. Imagine colocar outros canais de vendas na sua operação. Com o Channel Manager, não. Com o Channel Manager, você vai conseguir abrir o seu leque de canais para você colocar o seu produto na maior quantidade de prateleiras possíveis, claro, conforme a sua estratégia comercial, para você poder estar aumentando, né, o seu leque de visibilidade e, consequentemente, fazendo mais reservas. Principalmente aquelas reservas de pessoas que te encontram na Book.com da vida ou em qualquer outro canal de venda, mas ela te procura diretamente para poder fechar contigo por um valor mais em conta. Então, vocês entenderam que o Channel, eles resolvem várias frentes, vários polos de uma operação, de um hotel e de uma pousada no digital. Mas aqui a gente vai entender um pouco mais na prática como é que o Channel da Foco pode estar te ajudando e vou mostrar aqui minha tela para vocês. Primeiro ponto é o seguinte: aqui nós temos o campo tarifas e aqui a gente tem um campo calendário. Lembrando que esse calendário ele é unificado, então toda e qualquer alteração que você faz diretamente nesse calendário, ele replica para todos os canais conectados. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho as categorias do meu quarto, dos meus quartos e aqui eu tenho as tarifas. Então, ó, eu tenho uma categoria standard e eu tenho uma tarifa standard e eu tenho uma tarifa standard sem café. Então, para a mesma categoria de quarto, eu consigo precificar de forma diferente, trazendo mais de uma tarifa. E tudo que eu altero nesse calendário, ele também já altera no canal conectado. Então, eu vou fazer uma alteração simples aqui, ó. No dia 17, sábado, minha diária para uma pessoa, ela está no valor de 450. Eu vou simplesmente alterar para R$ 500, unicamente nesse dia. Aqui vocês percebem que ele já está informando que eu estou conectado com a Book.com e esse mais 25% é para acusar que todo e qualquer valor que eu lançar no meu motor, ele vai lançar 25% mais caro lá na Book.com. Clico em atualizar, ele atualizou na Booking e ele atualizou no motor de reservas.
Pronto, simples, prático e rápido. E se na Booking tivesse algum tipo de reserva, o próprio sistema ele já vai atualizando aqui a quantidade de quartos disponíveis para essa categoria. Outro detalhe interessante, caso vocês precisem fazer alguma alteração em grande escala, né, ou alteração em lote, a gente tem múltiplos envios aqui, que isso aqui vai ser uma mão na roda na sua operação. Lembra daquele detalhe que quando você não tem um channel, você tem que acessar canal por canal e fazer alteração de canal por canal? Aqui não. Você pode definir o período que você tem interesse. Vou pegar aqui do dia 14 de dezembro, no caso hoje, até o dia 31 de dezembro. Vou definir os dias da semana que eu quero que influencie nesse período que eu estou escolhendo. Lancei um período, porém, em janeiro eu quero lançar um período diferente. Do dia 1º de janeiro até o dia 15 de janeiro, eu vou inverter. Eu quero que somente influencie nos dias de segunda a sexta. Lancei outro período. E aqui simplesmente eu tenho as categorias, tenho as tarifas, né, referente a cada categoria de quarto, e aqui apenas eu preencho o que eu quero alterar. Então, se eu quiser alterar a disponibilidade, eu preencho somente a disponibilidade. Se eu quiser apenas abrir ou fechar a venda, eu apenas clico em abrir ou fechar a venda. E nesse caso, no finalzinho aqui eu tenho meus canais, que eu estou conectado, então eu estou conectado, no caso eu tenho meu motor de reservas e tenho a própria Book.com. Se vocês tivessem outros canais apareceriam aqui. E quando eu clico em enviar, ele basicamente está transmitindo essas alterações para todos os canais. Quando ele dá esse okzinho, quer dizer que deu tudo certo na transmissão para o motor e deu tudo certo na transmissão dessas alterações para Book.com. Um outro detalhe muito importante, que é o nosso Rate Shopper. O Rate Shopper é uma ferramenta do Channel Manager onde vocês conseguem ter um BI, né, informações para você saber qual é a melhor forma de você poder estar utilizando e aplicando as suas estratégias de precificação na sua cesta competitiva. Então aqui de fato você consegue montar uma cesta competitiva, você consegue incluir o seu estabelecimento versus até 10 concorrentes, e nesse caso aqui você tem alguns gráficos para te ajudar a precificar. Primeiro gráfico esse aqui é um gráfico em linha onde eu consigo ter um acompanhamento de flutuação de tarifas através da diária média de cada concorrente meu. Eu consigo até perceber que eu consigo ver aqui por dia, basta ir navegando por dia, ou simplesmente posso botar só o custo em cima do meu concorrente, que ele já destaca, né, a linha do meu concorrente. E quando eu clico também eu consigo estar ocultando a linha do meu concorrente para eu ter uma leitura mais clean. Esse outro gráfico aqui é o que eu acho mais interessante de todos eles. Por quê? Se vocês observarem, aqui eu tenho uma legenda de cores. Primeiro lugar na cor verde é o mais barato. Logo, dessa cesta competitiva que eu montei, eu consigo ver que meu concorrente Hotel Pirâmide, ele é o mais barato dessa relação aqui. O que esse cara está fazendo para poder ter o preço mais barato dessa cesta competitiva? Quando eu clico na diária dele, eu consigo saber como é que ele está precificando. Então eu consigo descobrir, por exemplo, o valor da tarifa, para quantos hóspedes são, se inclui café da manhã, se a tarifa é reembolsável ou não é reembolsável, inclusive se ele cobra algum tipo de taxa. Então tudo isso aqui eu consigo estar acompanhando. Ainda tem um outro detalhe. Se vocês observarem, aqui no sistema eu tenho algumas reservas que elas têm algumas setinhas verdes apontando para cima. No caso aqui é para poder acusar que houve uma variação ou positiva ou negativa de tarifa. Bora pegar essa aqui, ó, do dia 28 do Hotel Sky Gramado. Eu consigo observar que a diária anteriormente era 732. Porém, houve uma alteração houve uma variação no caso de mais 100%, onde o valor da diária ela foi para 1.464. Então aqui você consegue até entender se os seus concorrentes, né, dessa cesta competitiva, se eles estão aumentando o valor das suas tarifas, das suas diárias, ou se eles estão diminuindo, até para você poder acompanhar essa flutuação de mercado. Então aqui é um BI para poder te ajudar a realizar a sua tomada de decisão. E por fim, nós temos esse último gráfico aqui, que é só para poder mostrar como é que está o seu posicionamento nessa cesta competitiva quando comparado com seus concorrentes. E além disso, a gente também tem um de disponibilidade, que o nosso sistema ele consegue garimpar quantas acomodações disponíveis os seus concorrentes possuem, né, para poder vender. Então eu tenho primeiramente esse gráfico aqui, ele traz uma leitura em barra, né, trazendo por dia todos os seus concorrentes e qual a representatividade de cada um deles. Mas aqui eu tenho um outro que ele é até mais objetivo, onde eu consigo ver, por exemplo, especificamente quantas acomodações disponíveis o meu concorrente tem para poder vender nesse período aqui de 30 dias. Então vocês entenderam que o nosso Channel Manager ele te ajuda em muita coisa. Só para a gente poder recapitular que ele te ajuda a ter uma maior produtividade, já que consequentemente você não vai ter que acessar canal por canal e gerenciar canal por canal para cuidar de todas as suas vendas, reservas, manutenção de tarifas e disponibilidades. E além disso você vai ter
com esse conjunto harmônico, né, uma maior flexibilização que, consequentemente, pode te resultar em mais reservas. Por quê? Porque vai te dar a liberdade de você estar presente em vários canais ao mesmo tempo, colocando seu inventário por completo ao mesmo tempo em vários canais e, consequentemente, ter as suas tão sonhadas reservas. E ainda tem um detalhe, se você hoje aplica aquela estratégia de ter que alterar a quantidade de quartos em cada canal de venda desse para poder desviar essas vendas em um período de alta e baixa temporada para vender diretamente, lembre muito bem que isso pode prejudicar consideravelmente no seu ranqueamento, nos seus canais de vendas. Então, o Channel Manager serve como outra forma de você poder aplicar o markup de modo que você não precise estar fazendo essa flexibilização, né, essa alteração de quantidade de quartos, ou seja, do seu inventário em vários canais de vendas ao mesmo tempo. Se você gostou e se você entendeu como é que a nossa empresa ela pode estar te ajudando com o gestor de canais, você pode estar procurando um dos nossos consultores, vai ter algum botão aqui nesse vídeo, ou até mesmo um formulário onde você pode estar tendo uma consultoria gratuita da nossa equipe sobre como a gente pode estar te ajudando a estar tendo uma maior produtividade e uma maior flexibilidade e liberdade nas suas vendas, tá bom? No mais, muito obrigado e pode estar contando com a gente aí.